Bom, meu nome é Lindinês e eu vou falar sobre a uva Gewürztraminer. Talvez eu olhe para o lado, tá? É porque eu coloquei vários tópicos aqui na frente devido ao tanto de informação que essa uva tem. E para ficar um vídeo completo, eu resolvi colocar para não esquecer de nada. Falando sobre o nome, né? O prefixo Gewürz, ele é alemão e a tradução dele é tempero, né? Fazendo referência ao tanto de aroma que essa uva possui. Ela é uma uva que tem uma casca grossa, devido às condições climáticas que ela se adequa, tá? Ela é uma uva que ela amadurece rapidamente, então ela precisa de climas mais frios e de climas secos. Já que quando ocorre o excesso de calor no vinhedo, né? Essas uvas elas não ficam com tanto corpo. E esse vinho, ele é um vinho muito encorpado, então eles precisam de climas frios. Os melhores exemplares dessa uva a gente pode encontrar na França, na região da Alsácia. É o melhor vinho dessa uva no vinhedo Grande Cru. Ele chegou lá por meio da região de Pfalz, na Alemanha, né? Que também é uma região que tem ótimos exemplares. Um dos melhores é a França e a Alemanha. Mas a gente também pode encontrar na Nova Zelândia, em Washington e no norte da Itália. Ela é uma uva que ela dá origem a um dos vinhos mais aromáticos do mundo. Ela tem umas características assim bem delas, sabe? É bem peculiar dela. E ela tem uma acidez muito delicada. Então, ela tem uma acidez delicada, mas por engraçado assim, ela traz uma picância, sabe, na boca, que é algo muito engraçado, né? A gente pode fazer referência a uma pimenta rosa, por exemplo, que ela é uma pimenta, né? Mas ela não arde tanto quanto uma pimenta do reino, uma pimenta malagueta, né? Ela tem só uma acidez, e essa uva ela é assim, ela tem uma acidez bem delicada. Como ela tem uma acidez bem delicada, é importante que você consuma esse vinho ainda jovem, para você conseguir usufruir, né? Tanto dessa aromaticidade, quanto da falta de acidez, né? Que ela tem pouca acidez. Ela não é uva tinta, nem ela é uma uva branca. Ela tem uma cor, né, bem peculiar assim dela, quando a gente faz referência a outras cepas. A cor dela vai de um acinzentado, né? De um rosa, de um rosáceo a um acinzentado. E ela traz um autêntico perfume, que muita gente compara, tá, com creme Nivea, já que ela tem um aroma muito forte de pétalas de rosas. Ela é uma variedade muito sensível e ela tem um cultivo bem difícil. Como ela tem um cultivo bem difícil, ela tem baixos rendimentos. Os vinhos elaborados com essa casta, eles possuem a coloração que vai de um amarelo bem escuro até um dourado. E falando das características, né, físicas e dos sabores dessa uva, é muito interessante, uma das coisas que eu achei mais interessantes é que a mesma uva, ela faz vinhos extremamente diferentes entre si. Ela faz desde um vinho branco, muito encorpado, a um vinho doce de sobremesa, que é uma coisa que não ocorre, sabe, com frequência em outros vinhos. E para harmonizar não vai ser diferente, né? Quando eu falo em harmonização, eu quero falar sobre equilibrar pesos. E eu não estou falando sobre pesos nutricionais, sobre o peso assim de quilos, sabe? Eu estou falando sobre sobre o peso, né, de sabores e de aromas que ela traz, né, que ela proporciona. Esse vinho seco, ele é muito encorpado e ele é muito aromático. Então, para haver um equilíbrio, é necessário que você harmonize ele com pratos que tenham também isso, sabe? Que tenham essa aromaticidade, que tenham a presença de pimenta, que tenham a presença de condimentos muito fortes. Então, é ideal que você harmonize com pratos indianos, com pratos mediterrâneos e pratos chineses, que são pratos, assim, muito aromáticos, pratos que têm bastante condimentos e que vai haver um equilíbrio, né? Entre eles, entre o vinho e entre o prato, para nenhum se sobressair o outro. E quando eu falo sobre o vinho, né, doce de sobremesa, é ideal que você harmonize ele com sobremesas à base de frutas, já que o aroma dele é um aroma muito frutado, né? Ele tem muitos tons assim, de lichia, de manga, então é importante, né? Vai causar uma sensação muito, sabe, diferente de tudo que você já sentiu quando você provar os dois juntos. E uma das coisas mais... não tenho nem palavras, né, para falar sobre isso, é que é muito interessante porque as versões secas dos vinhos feitos com a Gewürztraminer,
com baixo nível de açúcar residual neles, eles tendem a expressar uma sensação de doçura no nosso paladar, devido ao tanto de aroma que possui. O aroma, né, como a gente sabe, 90% do que nós sentimos no nosso paladar vem do olfato, né, da percepção que a gente tem no nosso olfato. Então, essa uva, ela é tão aromática, sabe? Ela é uma uva tão doce, assim, nos seus aromas, né? Que elixir é muito doce, pétala de rosa também, ele traz uma sensação de doçura. Manga, então, ela é tão doce no aroma que ela traz uma percepção na gente, até percepção no paladar, que o vinho seco dela é doce, diferente de outros vinhos, porque a gente não encontra isso em outros vinhos, sabe? Os outros vinhos a gente talvez encontre uma sensação de adstringência, uma sensação de boca, assim, de trava, sabe? E ela não, o vinho seco dela, ele possui essa sensação devido ao tanto de aroma que existe. Os vinhos doces dessa uva, eles são feitos com colheita tardia, né? E podem ser de dois tipos, quando a uva já está congelada no vinhedo ou quando ela foi atingida pelo fungo Botrytis. E vale lembrar que ela tem, como eu falei, né, um buquê aromático muito diversificado, né, porque vai de pétalas de rosa a frutas como lixia, né, que eu falei, como manga, e vai para especiarias, porque diz que é muito fácil você encontrar, assim, o aroma de gengibre, o aroma de canela. E para terminar, eu vou falar sobre a temperatura, tá? A temperatura de serviço é algo extremamente importante para o sabor do seu vinho. Qualquer pessoa que tenha um conhecimento básico sabe que a temperatura ele pode sim alterar, tá? O valor o sabor do vinho. E para você degustar melhor esse vinho, é importante que você deguste ele na temperatura de 9 a 10 graus Celsius, porque como ele é um vinho branco, né, você vai sentir a sensação de frescor e os aromáticos também vão estar bem presentes.